Galera, boa noite. Bom, independente do que foi decidido entre vocês e a escola, tá? Ou quem ainda não viu essa situação, entre em contato com a escola para poder estar vendo. Eles estão dando a opção de trancar o curso enquanto a gente está nessa fase de pandemia. E depois, quando tudo normalizar, o aluno tem a opção de retornar, tá? A ordem que eu tenho até o momento é de continuar as minhas aulas até o mês que vem, mês de junho, onde a gente vai estar finalizando o módulo de vendas, tá? A gente precisa finalizar o módulo de vendas, todos, porque quem já pegou o certificado viu que eu liberei o certificado de vendas, tá? Confiando em vocês. Então, quando eu fiquei sabendo da informação, eu falei assim, ó, já que a gente está no módulo de vendas, eu sei que os meus alunos vão fazer as atividades, já têm feito as atividades, têm participado das aulas, então eu espero que vocês continuem assim, tá bom? E quem ainda não pegou, entre em contato com a escola para poder estar resolvendo isso daí. Então, vamos lá. Então, esse é um ponto importante aí. A nossa prova vai ser algo bem simples que eu vou estar vendo aqui para fazer com vocês, tá? Vocês viram que vendas não tem segredo nenhum, é só ter empatia, né? E seguindo o que a gente já foi conversando. Em relação aos trabalhos, às atividades que eu pedi para vocês, eu quero parabenizar todos, tá? Sem exceção. Todo mundo me mandou as atividades muito bem elaboradas, fizeram mesmo, bacana. Gostei de todas, sem exceção. Tá? Então vocês estão de parabéns. Em reunião lá na escola eu coloquei isso, falei que estava tendo retorno dos meus alunos, que os alunos estavam participando normalmente das aulas, fazendo as atividades que eu estava pedindo e tudo mais. Tá? Então vocês estão de parabéns. Ok? Bom, vamos lá. Bom, o capítulo 7, então, fala sobre técnicas de negociação, tá? Nós já conversamos sobre a técnica mais conhecida, que é a técnica de Rapport. Vocês até fizeram uma pesquisa sobre, tá? Que é aquela técnica onde você cria um relacionamento com o cliente. Gente, é exato. Essa é a mais utilizada no mercado e ponto final, tá bom? Principalmente por vendedores, esses vendedores de lojas de sapatos, de roupa, você chega, eles já são super simpáticos com você, já pergunta se tá tudo bem, tá? Então isso aí nada mais é do que uma das técnicas de vendas, tá bom? Bom, na hora da negociação, de fazer a negociação do seu produto, daquilo que você está oferecendo, o vendedor ele precisa saber ouvir o cliente. Tá? Você precisa saber ouvir as necessidades do cliente para você oferecer o produto certo e para você negociar de forma correta. Tá? Nem sempre o cliente quer desconto. A gente já pensa que logo de cara vamos dar um desconto que vai vender, pronto e acabou. E nem sempre é assim. Então, por isso que o vendedor ele precisa ser um bom ouvinte. Tá? Seja calmo com seus clientes, tenha paciência. Não já chegue jogando tudo na mesa pro cliente. Olha, você compra esse produto por isso, isso e isso, ele faz isso, isso e isso, já vou te dar X de desconto, a gente já vai parcelar. Não, tem que ser aos poucos, gradativamente, você vai dando os benefícios pro cliente, tá? E guarda um trunfo pro final. Guarda alguma coisa pro final, de repente um desconto a mais, que desconto é o último caso, né? De repente um brinde, guardar isso pro final, tá? Por isso é muito importante, porque às vezes no final o cliente ainda fica meio indeciso, aí você joga o seu trunfo e ele vai lá e compra, tá? Então não jogue já tudo de cara, não, vai aos poucos, tá bom? Utilize técnicas aí como a de Rapport, utilize técnicas de psicologia também na hora da negociação, de fazer a negociação, tá? Negociação nada mais é do que o ato em que as duas partes entram em comum acordo, que eu já coloquei aqui para vocês, tá? As duas partes têm que sair ganhando alguma coisa. E para isso existem aí as técnicas utilizadas. Aí no capítulo 7 fala também sobre a técnica de Rapport, que vocês já pesquisaram, né? A gente já viu. Algumas dicas para vocês, como vendedores, estarem sempre sorrindo, tratar o cliente mental e é um diferencial magnífico, tá? Isso fixa na cabeça do cliente, isso aí está relacionado à psicologia mesmo. Você sempre chamar a pessoa pelo nome, tá? Isso é muito bacana. Ser otimista. Poxa, não, aquele ali não vai comprar nada não. Ah, eu só vou vender um sapato.
Não é assim. Então a gente precisa ser otimista. Existem estudos que já provaram que você vai falar o sentimento que você fala o sentimento que você está tendo na hora apenas pela tonalidade da sua voz, tá? E isso é fato. Às vezes você não está muito bem, você está muito triste, aí você você liga para alguém, a pessoa fala, não, tá tudo bem, sim. Mas pelo tom de voz você está falando que não está tudo bem, tá? Então, às vezes, você não é otimista na hora da venda, você não acredita que o cliente vai comprar alguma coisa, e você acaba passando isso pela sua tonalidade de voz, pela sua expressão fisionômica, tá? Então, precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Ter paciência com os clientes, isso é fato, tá? Então, ter muita paciência, buscar conexões. Bom, no capítulo 7 ainda fala sobre análise de mercado, tá? Além de falar sobre negociação. Negociação, bem prático, ambas partes ganhou, pronto, acabou, tá? Utilizando aí as técnicas de vendas e técnicas de negociação. Análise de mercado. Bom, a gente precisa conhecer os nossos concorrentes. Você precisa conhecer para quê? Para você estar à frente da sua concorrência, para você ser mais eficaz que a sua concorrência. E isso faz total diferença no final, tá? No capítulo 8 fala sobre gestão de vendas, tá? Olha que interessante o que fala aqui. É comum em vendas se preocupar com a apresentação a ser feita durante visitas a clientes. A maioria das empresas treinam seus representantes comerciais nas características dos produtos e soluções e se certificam que eles saibam explicar tudo detalhadamente. Olha só, se ao invés de falar apenas do seu produto, você fosse capaz de mostrar como seus clientes podem capaz de conquistar aquilo que eles buscam, aí sim você começará a ter valor para eles, tá? Então aqui é uma outra visão, ao invés de oferecer o produto, de dar as qualidades daquele produto, daquele serviço para o cliente, você mostrar para ele o porquê que ele tem que comprar na sua empresa, o que ele ganha com isso, quais são as vantagens. É uma visão totalmente diferente que pode fazer total diferença no futuro aí na sua venda, tá? Bom, então achei isso magnífico aí que tá falando nessa apostila, tá? No capítulo 8 ainda fala sobre ética de vendas, tá? Geralmente cada área, cada profissional tem um termo de ética. Então existe a ética da informática, existe a ética da medicina e existe a ética de vendas, tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha pelo menos no slide aí, que fala sobre sempre ser honesto, nunca fazer comentários negativos, não falar mal da concorrência. Nós temos que conhecer a concorrência, não falar mal delas, tá? Cumpra o que promete para o cliente, não prometer o que não pode cumprir, né? Não falar mentiras, né, qualidades dos seus produtos que não sejam verdades, ser pontual, evitar gírias com os clientes. Você pode utilizar a técnica de rapport, mas você tem que tomar cuidado para não exagerar, tá bom? Porque aí cria uma situação chata também. E aí no item 10 da ética fala não seja excessivamente íntimo do cliente, tá bom? Então depois vocês dão uma olhadinha aí nas éticas. Demonstre respeito pelo cliente. Tem a educação, né? Educação com o cliente, porque às vezes você vai até a casa do cliente fazer a venda, tá? Então ter sempre uma educação aí, buscar resultados positivos, procure sempre se aperfeiçoar, tá bom? Então o capítulo 8 fala também aí sobre ética, tá? Então ética é dever do vendedor, é respeitar seu cliente, mantendo-se digno e visando a construção do bem-estar no contexto geral, onde exerce a função, tá bom? Então resume bem isso daí. Bom, como que a gente resolve? Para resolver o problema dos clientes, a gente precisa primeiro ouvir, tá? E falar depois. Depois tentar ser o máximo específico possível, tá bom? E por último, oferecer confiança e compaixão e oferecer também vontade em resolver o problema daquele cliente, tá? Seja por uma insatisfação dele com a sua loja, por uma insatisfação com algum produto que ele comprou, a loja, o vendedor tem que ao máximo tentar resolver essa situação, tá bom? E aí para o cliente sair satisfeito.
Bom, e a gente precisa resolver o problema dos clientes e satisfazer os clientes, né? Aí, por exemplo, mas também o lojista, o vendedor tem que saber falar não. Ele precisa valorizar o produto dele, tá bom? Então, em algumas circunstâncias, às vezes o cliente vai querer desconto demais, vai querer frete grátis. Você precisa, se você vê que realmente não dá para fazer isso pelo cliente, você precisa colocar essa situação, tá? E ser educado, falar, olha, infelizmente nossa loja não compete com isso, não conseguimos chegar nesse valor para o senhor e tudo mais, enfim. De uma forma bem educada, a loja, o lojista, o vendedor precisa saber dizer não, tá? Para poder valorizar o seu produto também, tá? Principalmente agora nessa questão de pandemia, todo mundo está vendendo tudo por muito pouco, desvalorizando o seu produto, tá? E não é assim que as coisas funcionam. Bom, o capítulo 9 fala sobre administrar o seu tempo em vendas, né? Na verdade, administrar o tempo é algo que a gente precisa fazer em todas as áreas, particularmente algo muito difícil. Principalmente agora nessa questão de pandemia, que a gente está tendo um tempo extra em casa, algumas pessoas, e acabam desperdiçando o tempo que poderia estar estudando. Falo por mim mesmo, né? Às vezes prefere a cara inchada de quem estava dormindo ao invés de estar estudando, né? Então a gente precisa saber administrar o nosso tempo. Em vendas não é diferente, tá? Então, uns pontos aí. Primeiro, a gente precisa planejar o nosso dia. Isso funciona, viu? Antes de dormir, se você planejar tudo que você tem para fazer no dia seguinte e seguir rigorosamente, você vai cumprir, tá? Então, isso é muito importante aí em vendas. Principalmente em vendas, né? Que uma hora você tá vendendo, outra hora você tá fazendo pós-venda, outra hora você tá captando novos clientes. Então, você precisa organizar que horas você vai fazer cada coisa, que dia que você vai fazer cada coisa. Então, primeiro ponto, planejar o seu dia, tá? Depois, definir prioridades. Então, definir prioridades. O que é urgente, o que não é urgente, o que pode ficar para o fim da semana e tudo mais, tá? Terceiro ponto, faça a gestão do tempo com a ajuda de uma agenda. Então, sempre anotando para não perder controle, né? Porque se ficar só na cabeça, acaba esquecendo mesmo. Quarto ponto, organize o seu material de trabalho. E quinto ponto, faça um raio-x da sua rotina para saber se você está sendo produtivo ou não. Principalmente em vendas, que a gente precisa ser produtivo, né? Bater metas, vender sempre cada vez mais e mais, tá? Bom, para finalizar aí esses capítulos, nós vamos ter uma atividade agora, tá? Gente, eu preciso que vocês façam de verdade essa atividade. Como eu falei para vocês, já liberei o certificado confiando em vocês, tá bom? E essa atividade é bem simples. Eu quero que vocês falem para mim como a gente pode captar novos clientes. O que uma empresa, pensando numa empresa, pode ser essa empresa que vocês já criaram aí para vender o produto, o que vocês podem fazer para captar novos clientes? Como? Fazendo o quê? Só isso, tá bom? Fico no aguardo.